Assim, eu costumo dizer que a vida vai te preparando para isso, né? Eu sou de uma família de vendedores, tanto meu pai quanto minha mãe sempre trabalharam no segmento de vendas, com comércio. Quando eu nasci lá atrás, que eu era bebê, acho que antes até da minha fundação, né? Meu pai tinha um laticínio, Iogurte Stut, lá em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Iogurte Stut. Iogurte Stut. E aí eu sempre cresci nesse meio de fábrica, indústria, venda, pega leite, pega insumo, monta. E nessa trajetória aí eu tenho algumas poucas memórias, mas isso fez parte da minha criação, né? Meu pai quebrou. E aí vivi esse lado também vamos dizer, do fim do poço, que é o pior momento para qualquer empreendedor, né? Mas foi um processo que me marcou muito na minha infância, que tiramos várias lições. Acho que tanto a minha família quanto eu marcou, e você vai criando esses aprendizados para ir construindo quem o Paulo é hoje. Entendi. Então, desde lá de Cachoeiro, isso marcou, aí depois com o material, né, do laticínio. Quando quebrou, meu pai foi partir para remédios naturais. É mesmo? Produtos naturais? Produtos naturais. Eu tenho muitos clientes desse ramo lá de Cachoeiro mesmo. Pois fazia xarope, medicamento em cápsula, emagrecimento e tudo. Aqui mesmo eu já entrevistei a Biomultiflora e no futuro próximo aí eu vou entrevistar a Labornatos também. Ou seja, é do ramo, né? Sim, sim. Tomei muito... Hoje em dia eu nem tomo iogurte mais, tanto que eu tomei na infância, nem remédio natural, porque minha infância foi baseada Vocês faziam nisso. test drive. Eu era cobaia, eu fazia, experimentava. E aí foi uma era fase. só iogurte? Iogurte, aí começou com iogurte, aí depois começou a produção de manteiga, queijo, né, ricota, mussarela. Tudo da marca Tutti. Tudo da marca Tutti. Legal. E teve boas vendas? Tinha bastante aceitação? Ou era uma coisa mais regional ali em Cachoeiro? Ou era nível estadual? Como é que foi? Não, acho que não chegou a pegar a fase de nível estadual, não. Mas no sul do estado tinha uma presença bem bacana. Tanto que recentemente eu tive contato com um antigo dono, né, proprietário de uma padaria em Marataízes, Vargem Alta. Conheci a marca, assim, conheci ele hoje, mas eu falei da marca e ele lembrou. Para uma marca que já está há quase 20 anos fora do mercado, mais de 20 anos fora do mercado. Já faz mais de 20 anos isso? Já. Então ele tem uma memória aí que tinha uma presença de marca legal. Legal, né? legal. Então você era bem novinho mesmo. Porque... Bem novinho, mas tem memórias. Acho que as fotos também remetem a isso, mas eu lembro entrando em câmera fria, pegando iogurte dentro de câmera fria, a caldeira. Tem algumas memórias acendendo a caldeira. Era numa área rural lá de Cachoeiro? Não, no bairro Novo Parque, lá em Cachoeiro. Dentro da cidade dentro da mesmo. cidade. Não era uma fábrica tão grande, mas a própria Celita, até pouco tempo atrás, era dentro de Cachoeiro, né? Então agora que me parece que fez uma outra fábrica maior, então agora tem mais espaço. Saiu dessa área da área urbana. Entendi. Mas era tudo lá. E aí eu não sabia dessa novidade, não. Para mim é novo. Vocês, antes da climatizadora Vitória, foram pro produto natural também. Sim. Eu sei que teve um boom mesmo, lá em Cachoeiro, em Marataízes ali, é um boom, né? Tem mais de 50 fábricas de produto natural e tal. Aí vocês foram nessa onda, então, nessa época. Bom, já tem um tempo, né? A climatizadora Vitória tem 17 anos, então isso daí deve ter uns 20 anos também. Mas pegamos um gancho em relação ao maquinário que tinha na época, né? Com algumas caldeiras, câmera fria, alguns materiais nesse sentido. Montou o remédio natural e deu sequência na produção para não ficar parado. Mas foi assim, o que deu para fazer na hora, vamos dizer assim. E foi uma oportunidade de mercado. Não durou muito tempo, mas foi uma fase que me marcou também. E tirei lições disso daí também, né? No sentido de ver toda essa mudança, de como que foi a participação dos meus pais. Até a minha participação na época, mas foi um momento bem legal. A sua irmã era bem novinha, né? Não participava do dia a dia nessa época, né? Não, nem eu também era muito novo, mas eu lembro de memórias assim, ajudando a pegar erva, indo até o fornecedor para poder montar, ter as produções dos remédios. Então tem algumas memórias nesse sentido, mas eu era criança e não estava no dia a dia da empresa. Entendi. Então no dia a dia da empresa foi só realmente na climatizadora Vitória que você começou a participar mais. Experiência profissional foi na climatizadora Vitória. Mas desde sempre trabalhei, sempre ajudei, tanto meu pai quanto minha mãe. Em tudo que podia e estava no meu alcance, né? Mas oficialmente você começou quando? Desde que eu nasci, porque...
Não, sempre estive presente, mas assim, oficialmente mesmo, tempo integral, eu comecei depois que eu me formei no meio de 2022. Mas, Agora, pô, foi ontem esse. recentemente. Mas desde criança, até nas férias da escola mesmo, as férias da Você participava escola, do eu dia a dia lá. participava. Eu ia pra trabalhar com meu pai e meus amigos na praia, no verão, eu tava lá vendendo climatizador, batendo de porta em porta. E aí, durante a faculdade também, eu fiz faculdade em Ouro Preto, Minas Gerais. Fiz na UFOP, lá em Engenharia de Produção. Ah, eu também não sabia dessa. Achei que você tivesse feito aqui no Espírito Santo. Não, fui pra lá. E aí, até durante o ciclo da faculdade, nas férias, eu estava sempre aqui trabalhando, sempre por dentro da empresa. E bateu a pandemia também, né? Que aí, apesar de eu ter começado oficialmente integralmente em 2022, o período da pandemia de 2020 a 2022 eu estava integral dentro da empresa também. Até é importante nessa fase aí de reestruturação, que mudou tudo para todo mundo, foi algo inimaginável, né? E uma empresa que vive de eventos impactou mais ainda. Mas foi importante essa presença até para, enfim, a gente, graças a Deus, conseguiu passar pela pandemia. Eu estava presente aí para ajudar nesse momento.